Essa semana resgataram a história do triângulo amoroso mais famoso da geração Z, depois que a Olivia Rodrigo citou a Sabrina Carpenter numa entrevista. Então hoje eu vim contar pra vocês toda a lore entre Sabrina Carpenter, Joshua Bassett e Olivia Rodrigo. A gente vai voltar lá pra 2019, quando estava sendo lançado o revival de High School Musical, que chama High School Musical The Series. Sim, esse nome é gigantesco, sempre que eu falo sobre eles aqui, eu reclamo. E no elenco a gente tinha a Olivia Rodrigo como Nini e o Joshua Bassett como Ricky. No começo das gravações, a Olivia namorava com um ex-colega de trabalho dela, que era o Ethan Hawke. Corrigindo, o nome dele é Ethan Wecker. Acabei juntando o nome dele com o do Ethan Hawke, que é esse daqui, que gravou Bizarre Vard com ela. Só que ainda durante as gravações de High School Musical The Series, eles terminaram. E foi aí que começaram a rolar alguns boatos de que Joshua e Olivia estavam ali de trelelê, alguma coisa. Mas embora eles fossem bem românticos um com o outro, postassem composições no Instagram que pareciam muito ser sobre um e o outro, agissem bem como casalzinho, nunca foi confirmado nada. Em 2020, durante a pandemia, se eles tinham alguma coisa, acabou. Eles pararam totalmente de interagir e aí os fãs mesmo assumiram que tinha acabado, que eles tinham terminado. Alguns meses se passaram e em junho, o Joshua começou a aparecer com a Sabrina Carpenter. Sabrina essa que na época também era do núcleo Disney, ela ainda não tinha estourado como popstar, então ela era mais famosa por Girl Meets World. E eles foram vistos em protestos do Black Lives Matter, almoços, e alguns meses depois, no Halloween, eles saíram de fantasia de casal, de Shark Boy Lava Girl, postaram um monte de TikTok juntos e todo mundo assumiu que eles estavam realmente já assumidos pra todos. Porém, esse namoro também não durou muito tempo e eles terminaram mais ou menos ali no final de 2020 pro começo de 21. E até então, a não ser quem realmente acompanhava esse pessoal da Disney, fofoquinha adolescente, ninguém tava ligando muito pra eles. Só que aí tudo muda no dia 8 de janeiro, quando a Olivia Rodrigo lança Driver's License. O sucesso da música foi tão absurdo que ela entrou no top 1 da Billboard Hot 100, isso porque era a música debut dela. Ela nunca tinha lançado nada além das músicas da série. E em Driver's License, ela fala sobre como ela acabou de realizar algo que ela tanto planejou com o ex, que no caso seria tirar a carteira de motorista, só que agora ela se sentia desolada enquanto ela fazia isso sozinha. É claro que todo mundo logo associou a música ao Joshua, principalmente por dois pontos. Primeiro porque em uma parte ela fala: "Eu acho que você não falou a verdade quando você escreveu aquela música sobre mim." E o Joshua Bassett é o quê? Compositor também. Mas o que deu a cartada final e colocou a Sabrina na história, quando ela fala: "Você provavelmente está com aquela garota loira que sempre me fez duvidar." A garota loira era uma referência muito clara à Sabrina. Mas com tudo isso, o Joshua postou um story divulgando a música, parabenizando a Olivia. Story esse que depois virou um grande meme, né? A onda de hate em cima, tanto do Joshua quanto da Sabrina, foi gigantesca, absurda. As pessoas agiram como se a Sabrina fosse uma mulher muito mais velha que roubou o namorado da Olivia, como se o Joshua tivesse traído ela, sendo que eles já tinham terminado. Mas a loura não ficou calada, porque 2 semanas depois ela lançou Skin. E teve uma repercussão um pouco menor do que Driver's License, ficando ali em número 48 na Hot 100, mas foi a primeira música dela a entrar na Hot 100, então já é alguma coisa, né? Inclusive, não lembrava disso, mas o Joshua também parabenizou ela pela música e pelo contrato com a gravadora nova. A música, ela fala que talvez ela e a Olivia pudessem ter sido amigas, elas tivessem se conhecido em outra vida, que talvez aí elas pudessem fingir que não existe gravidade nas palavras que elas escrevem. E aí, ela também fala: talvez nem fosse sua intenção. Talvez loira fosse a única coisa que rimasse. Quando perguntaram pra Olivia sobre Skin numa entrevista, ela disse que ela não conhecia a Sabrina e que ela não conseguiria escrever uma música sobre alguém que ela não conhece. Já o Joshua, em entrevista, pediu pra pararem de diminuir elas duas e o talento delas a uma fofoquinha de adolescente. E aí, em maio de 2021, lança Sour, álbum de estreia da Olivia. Obviamente, também debuta em top 1 e só se fala de Olivia Rodrigo naquele ano. Também só se fala mal de Joshua Bassett e Sabrina Carpenter. No ano seguinte, em julho de 2022, Sabrina lança a resposta dela. Não necessariamente a Olivia, mas a todo o hate que ela vem recebendo por causa da situação. Ela fala disso no álbum inteiro, E-mails I Can't Send, mas principalmente em Because I Liked a Boy, que é o lead single do álbum. Na música ela fala que ela nunca imaginou que um namoro inofensivo pudesse se tornar tudo isso. E ela responde dizendo: "Me diga quem eu sou, porque eu não tenho escolha. Tudo isso porque eu gostei de um garoto." Mas também, assim como a Olivia, ela dá um leve chapisco no Joshua. Supostamente Vicious do álbum seria pra ele. Fala sobre como ele teria largado a mão dela, ignorado ela, depois de puxar ela pra essa confusão toda. E ainda em julho, a gente tem uma coisa muito engraçada que aconteceu. Durante a premiere da 3ª temporada de High School Musical The Series, temporada essa que a Olivia quase não aparece, é realmente o último pinguinho dela na série, o Joshua e a Olivia aparecem juntos no red carpet, cheios de sorrisos, tirando fotos juntinhos, mostrando que aparentemente tá tudo bem entre eles e não existe mais briga nenhuma.
dela. Inclusive, tem muito fã que teoriza que nesse dia houve uma recaída entre os dois. É disso que ela fala em Bad Idea Right, no álbum que ela lançou no ano seguinte, o Guts. E é uma música sobre ter recaída com ex. Basicamente é isso. E aí, em dezembro, Joshua lança o EP dele, que chama Sad Songs in a Hotel Room, meio que respondendo a tudo isso. E nesse EP tem uma música chamada Secret, que insinua que ele não teria sido o infiel da história. E além disso, faz referência a Olivia quando ele fala: eu espero que você tenha tido a sua diversão. Bom pra você, enganando todo mundo. Só que esse bom pra você, traduzido, fica good for you. E a Olivia tem uma música para o Joshua chamada Good for You. Não poderia ser good for you, enganando a todos. Meu celular travou do nada, então eu precisei gravar esse final depois. Por isso que tá tão diferente, mais escuro. Aparentemente, hoje em dia tá tudo em paz. Sabrina e Olivia já se encontraram algumas vezes no Met Gala, mais recentemente no Grammy. Olivia falou recentemente numa entrevista sobre a Sabrina, quando perguntada. Disse que as pessoas aumentaram muito o que realmente aconteceu, que ela adora a música da Sabrina, que elas já conversaram várias vezes e que tá tudo bem, é tudo amor e sentimentos bons entre elas. Joshua também aparentemente tá super bem, estreou na Broadway recentemente com Little Shop of Horrors. Inclusive, maravilhoso, ele tá arrasando. Durante a edição, a querida que vos fala descobriu que, na verdade, Little Shop of Horrors não é na Broadway, é off-Broadway. Mas enfim, ele estreou profissionalmente no teatro musical. E olhando pra trás, assim como Selena, Nick e Miley e todos os outros triângulos amorosos que vieram do Disney Channel, nada era tão sério quanto parecia. It's not that deep. A gente só era adolescente. Em Skin, a Sabrina tinha falado: eu espero que um dia a gente possa rir sobre tudo isso. Graças a Deus, 5 anos se passaram e estamos rindo sobre tudo isso. Não só elas, como todos nós. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui qual a próxima lore, o próximo marco histórico de cultura pop que vocês querem que eu fale aqui. Aproveita que eu sou uma grande enciclopédia. Não esquece de curtir, se inscrever. Segue no Instagram e no TikTok, porque eu também falo sobre cultura pop por lá. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.